de mais quero agradecer o amável convite para participar na TV Coimbra Net. Vou participar agora, proximamente, durante umas semanas, em tema livre, e hoje, evidentemente, me parece ser um tema interessante, que é o que está na ordem do dia, é o convite que foi feito ao Partido Socialista pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, relativamente a um entendimento quanto a déficit, dívida para os próximos tempos. Todos sabemos que a situação portuguesa é uma situação muito difícil. O grande problema que Portugal tem neste momento, tem outros problemas, mas o mais sério é o endividamento. O endividamento em Portugal atingiu números muito elevados e hoje a dívida pública, em termos absolutos, a dívida pública direta ultrapassa os 210 mil milhões de euros, o que se aproxima a um valor de 127, 129% do produto. Isto é, todo o orçamento é condicionado hoje pelos juros que se têm de pagar e muito do esforço que os portugueses estão a assumir é a pagar juros ou a variação de juros pela via do aumento da dívida. E por isso mesmo, um dos problemas que se coloca a todos os portugueses e particularmente ao Estado é o controle do déficit, porque a dívida pública resulta do acumulado sucessivamente durante todos os anos do déficit público. Portanto, a primeira via a tentar corrigir é a via do déficit. E para isso há várias possibilidades. Uma possibilidade é aumento de impostos, outra é a redução da despesa, ou outra é simultaneamente a redução da despesa e o aumento de impostos. Julgo que é esta via que tem sido escolhida nos últimos tempos. E, portanto, associado a todos estes problemas há uma palavra que se chama austeridade. E há quem goste e quem não goste, mas, e temo que seja mal interpretado, mas é evidente que hoje o país não tem outra saída que não seja enverdar por uma certa austeridade. Mas a austeridade não é toda a mesma e, portanto, a austeridade significa, evidentemente, cortar despesa, ou pelo menos moralizar a despesa e aquela despesa que se tem de assumir que seja eficiente e, portanto, não é toda igual. O Governo tem optado muito por cortar a despesa nos rendimentos, pela via dos salários e das pensões. E esta é uma primeira crítica que me parece, a meu ver, que é oportuna, é o porquê deste Governo optar pela redução dos salários dos funcionários públicos e pela opção de diminuição das pensões, quando tem outras vias. O orçamento para 2014, por exemplo, tem uma despesa, que é numa rúbrica outras despesas correntes, que durante o ano 2013 gasta-se 1,1 mil milhões de euros e para 2014 há uma previsão, e foi aprovado no orçamento, 1,9 mil milhões de euros. Portanto, há um acréscimo de 800 milhões de euros numa rúbrica residual contabilística do Orçamento de Estado, portanto, 800 milhões de euros. Portanto, há aqui um contrabalanço. Por um lado, corta-se despesa nos rendimentos, mas, por outro lado, aumenta-se a despesa noutra rúbrica. Por outro lado, ainda, há uma dotação provisional, e agora eu já tinha falado nisto, já tinha escrito sobre isto, mas, de novo, a doutora Manuel Ferreira Leite veio reafirmar também aquilo que eu já tinha dito anteriormente, é que há uma dotação provisional que ultrapassa os 500 milhões de euros, quando, em boa verdade, uma dotação provisional de ordem dos 100 milhões, 150 milhões, é mais do que suficiente, porque as dotações provisionais são utilizadas, sobretudo, para aumento de salários, e no caso em Portugal é uma redução, não faz sentido essa dotação provisional no montante e naquela dimensão. Portanto, o Governo tinha outras soluções de cortar despesa sem tocar nos salários e nas pensões. E então vamos ao tema, e esta parte introdutória, que é o convite ao Partido Socialista. Eu julgo que a resposta do Partido Socialista não poderia ser outra. Desde logo porque, quando nós falamos agora neste momento de estratégia orçamental, é no fundo a preparação do orçamento para 2015. Ora, o orçamento para 2015 é um ano de eleições. O que o Governo anda à procura é à procura, evidentemente, de um encontro de interesses, mas sobretudo é um encontro que o Partido Socialista satisfaz ao interesse do próprio PSD e do CDS. Por outras palavras mais simples, o que o Governo quer é arranjar uma muleta para o ano 2015. E aqui julgo que o Partido Socialista está bem, nem podia deixar de ser de outra forma. O que me parece é que é necessário um entendimento entre todos os partidos.
Nós, para cortarmos a despesa, e vai ser necessário fazê-lo, temos de fazer uma grande reforma do Estado que este Governo não fez. E temos que reequacionar as próprias funções do Estado. E o Partido Socialista não pode nem deve fugir a este tema, porque fugir deste tema é quando for o Governo ter de assumi-lo e ter de resolvê-lo. E, portanto, não me parece bem que o Partido Socialista vá por esse caminho. Agora, para nós equacionarmos as reformas do Estado, ou equacionarmos a reforma das funções do Estado e uma grande reforma do próprio Estado, dos serviços do Estado, bom, o Partido Socialista e todos os partidos têm de participar, acho que é necessário, mas, evidentemente, depois de um outro quadro, que é o quadro, obviamente, pós-eleitoral. Eu julgo que não é legítimo procurar agora consensualizar questões tão importantes quanto as que estão em cima da mesa, em que o Governo vai para o terceiro ano e não assumiu as reformas e agora é que coloca o problema. Portanto, eu julgo que há aqui uma questão de legitimidade. E a questão da legitimidade tem que primeiro resolver-se. Como é que se resolve? Devolvendo aos cidadãos, aos portugueses, a sua própria vontade e eles se manifestem, evidentemente, qual é o caminho que nós desejamos para o próprio país. E desde logo isso passa por eleições. No final de eleições, eu penso que essas eleições deviam ser feitas depois da Troika sair e depois das eleições europeias, depois, com um ato eleitoral, julgo que teríamos o caminho aberto para termos um outro quadro político mais transparente, em que os partidos assumissem o seu posicionamento sobre o país para o futuro e então sim seria necessário um entendimento para uma grande e verdadeira reforma do Estado que o país precisa e sem a qual, a meu ver, não resolve as grandes questões que temos em cima da mesa, porque se alguém pensa que as taxas de juros com esta dívida vão permanentemente estar a reduzir-se, eu penso que não. Penso que é preciso um novo quadro, não um resgate, mas um programa cautelar que funcione como seguro, uma espécie de seguro do próprio país, não o António José Seguro, mas seguro do próprio país, o António José Seguro como Primeiro-Ministro também, mas sobretudo refiro-me a um seguro, uma espécie de seguro de vida que possibilite a que as taxas de juros não sejam muito mais elevadas. Se nós ficarmos com o endividamento que estamos, em que mais de 50% é mais ou menos de curto prazo, e portanto estamos a falar de uma ordem de grandeza de 100 mil milhões sujeitos ao mercado, aquilo que é aparentemente uma descida, a qualquer momento pode vir de novo a subir e então sim isto torna-se irreversível e o país nunca mais se recupera. Eu considero, como economista, que é necessário um programa cautelar que permita, nas dificuldades, nós termos um financiamento a baixo preço e que seja na ordem daquilo que temos conseguido através do programa de resgate, que é pouco mais, a meu ver, a 3%, e, portanto, numa situação destas, um programa cautelar é também um elemento moderador dos próprios mercados, de que este programa cautelar também me parece a mim que é necessário, mas só é legítimo depois de um ato eleitoral. Porque eu também não esqueço que quando houve o programa de resgate, e para aqueles que dizem que o país tem tempos de eleições, não faz sentido existirem eleições, eu apenas alerto o seguinte: em 2011, por causa do PEC 4, e não sei se o PEC 4 tivesse sido aprovado, se hoje não estaríamos melhor, mas exigiram eleições. Eu julgo que não é nenhum problema haver eleições, julgo que haveria uma outra legitimidade e um outro caminho para o próprio país, e aí sim os partidos têm definitivamente de se entender e o Presidente da República, nesse quadro, tem de se impor e exigir um entendimento entre os maiores partidos portugueses, mas sobretudo um diálogo aberto contra esta reforma do Estado, que me parece imprescindível para tomarmos um caminho de sustentabilidade do próprio país.